Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Essa é a Santa Semente Online. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença de Deus. Vencendo a barreira da distância, formamos uma corrente de oração e juntos nos prostramos diante do Pai. E eu quero acolher você com a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, o versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus estava em Nazaré. Jesus em pessoa estava em Nazaré. Ele já tinha feito muitos milagres em muitos lugares. Mas ele estava naquela região onde ele foi criado. Esse é o filho de José, o carpinteiro. A gente viu ele como criança, a gente viu ele correndo aí, trabalhando como carpinteiro. O que pode vir dele? A gente conhece ele, é aquele menino lá. Veja só, Jesus estava em pessoa. Mas a falta de fé daquelas pessoas impediu que Deus operasse milagres. Por isso que a falta de fé na gente entristece o coração de Deus. Porque é como se fosse uma barreira para que o sobrenatural de Deus se manifestasse entre nós, que os milagres de Deus acontecessem entre nós. Então, queridos, fé. Alimente sua fé. Leitura da palavra, oração. Você precisa alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé para que ela seja uma fé inabalável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é a barreira. Sem fé, ele não pode operar milagres. Então, exercite a tua fé para que ela clame a Deus, peça a Deus fé. E ele vai aumentar a tua fé. Vamos orar? Pai amado, nós nos prostramos diante de Ti, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, crendo que Tu és Senhor, reinas, governas, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se nós temos vida, se nós temos a graça, a bênção de podermos ter momentos como esse, para ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, conversar contigo, é porque Tu nos concedes isso. É graça concedida por Ti para nós, Seus filhos. Nós que não merecemos nada, que somos tão frágeis, pecadores. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós que diante de Ti nos prostramos. Nós reconhecemos que precisamos mais de Ti. Mais fé, mais dos Teus milagres, mais do Teu agir sobrenatural sobre nossas vidas. Acolha as nossas orações, fortaleça nossa fé e que cada pessoa, cada família que estará sendo alcançada, está sendo alcançada através dessa live, desse vídeo, receba da Tua bênção, da Tua paz. Que nossos lares sejam cheios da Tua paz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga. Jesus abençoe seu lar. Dona Gislaine, Maria Alice, Noel, família. Jesus abençoe vosso lar. Abençoa a cidade de Lagoa Vermelha. Sugestão, Lucas 18, Evangelho segundo São Lucas, Evangelho segundo Evangelista Lucas, capítulo 18, o versículo 35.
Aconteceu que, ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Este cego, ao ouvir anunciarem que era Jesus o Nazareno, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus pede que o tragam à sua presença. E vendo a fé daquele homem, ele disse o seguinte: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Nós começamos falando que a falta de fé dos nazarenos impediu que ali acontecessem milagres, muitos milagres. Esse homem, cego em Jericó, clamou por um milagre, crendo que isso era possível, crendo que Jesus podia operar um milagre. E o milagre aconteceu. Então, qual é o segredo do manifestar do sobrenatural sobre a tua vida, sobre tua família, sobre teu lar? Fé. Peça, ore, clame com fé. Agora, não é fé em qualquer coisa. Fé em Jesus Cristo. Não é fé em você. Não é fé nas circunstâncias. Não é fé no tempo. Não é fé num herói, num político. Não. É fé em Jesus Cristo. Essa é a chave para o milagre acontecer na tua vida. Fé madura, uma fé viva em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Obrigado, Dona Diva, pela partilha dessa passagem. Toda a história, né? Evangelho segundo São Lucas, né? 18, dos versículos 35 a 43, você pode ler todo esse texto para refletir em cima dele, né? Dona Celina, seu Pandolfo, Luiz Felipe, família, Jesus abençoe essa cidade de Erechim. Muito bem. Sábado tem Geração Criança, depois de um bom tempo aí, que esse ministério não conseguiu acontecer, né? As suas atividades, né, não aconteceram. Sábado tem Geração Criança. E aí o pedido a todas as famílias aí, de perto e de longe, oremos pelas nossas crianças. Nós temos a responsabilidade como pais, como padrinhos, como igreja, de falar de Jesus às nossas crianças, orar pelas nossas crianças, levar nossas crianças à igreja, para que elas cresçam na fé, para que elas aprendam a respeito de Jesus e aprendam a confiar em Jesus, a colocar suas vidas nas mãos de Jesus. Então, oremos pelas nossas crianças. Ministério Geração Criança, sábado, das 14 às 16 horas. E sábado também, sábado é dia 26, né? Último sábado do mês, e temos o nosso jantar e oração. E dessa vez vai ser jantar das massas. Já temos aí na nossa lista massa com molho branco e brócolis. Bem light, né? Bem saudável. Aí tem outro, macarrão ninho recheado. Outro prato, massa com bacon. E temos a quarta receita, o prato que já está sendo planejado e elaborado, macarronese. Veja só, então já temos 4 receitas diferentes. O pessoal já está se preparando para nosso encontro, jantar e oração. Sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos, em nosso salão, o salão anexo à igreja, né, ao templo. São todos bem-vindos, inclusive o pessoal de longe. Dá tempo ainda de se programar e vir jantar conosco. Sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos,
edição de outubro do nosso jantar e oração. E domingo, claro, domingo temos culto 9 horas da manhã com Santa Ceia. Então venha celebrar com a gente, venha celebrar ao Senhor Jesus, e nós vamos estar concluindo a série de pregações Alegre Todo Dia. Nós já falamos sobre alegre-se com o que aconteceu. Não adianta resmungar, né? Você precisa ser mais grato e alegrar-se no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, esse é o segredo, né? A alegria do Senhor é nossa força. A gente descobre o verdadeiro contentamento quando está firmado no Senhor, não ignorando o fato de existirem problemas, desafios, mas sabendo que em Deus e através de Deus nós somos mais que vencedores. Então sim, é possível se alegrar com o que aconteceu, é possível se alegrar com o que está acontecendo, porque Jesus é conosco, Ele é conosco. Então se você busca o Senhor, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, Ele está ao teu lado. Então são desafios, são problemas, são conquistas, são bênçãos, você pode se alegrar porque Jesus é contigo. E hoje, para a gente avançar, nós vamos falar sobre alegre-se com o que vai acontecer. Alegre-se com o que vai acontecer. E claro, domingo nós finalizamos com alegre-se todo dia. É uma série abençoada, ela é inspirada, tem como base o livro escrito pelo nosso bispo. Ele é bispo da Diocese da Paraíba, Diocese do Paraíba, bispo Márcio Meira. Então a gente vai estar divulgando, assim que a gente ter mais dados, tiver o link onde o livro está sendo vendido, a gente vai estar divulgando para você poder adquirir o livro e ler todo o livro. Mas você pode assistir as lives, né? Já temos as 2 lives dessa série de pregações disponíveis no facebook.com/Anglicana Santa Semente e no YouTube, Igreja Santa Semente, e também no Instagram, nesta página, instagram.com/Anglicana Santa Semente. Muito bem, vamos para a palavra então, ó. Sábado tem Geração Criança, das 14 às 16 horas. A partir das 19h30, jantar e oração. E domingo temos culto com Santa Ceia. E nós finalizamos também, vamos fechar o mês de outubro, que é o mês dedicado à campanha Outubro Rosa, ou seja, prevenção contra o câncer de mama. Mulheres, cuidem da sua saúde. Prevenção é sempre a melhor escolha. Então, nós como igreja fazemos parte dessa campanha. Nós começamos o primeiro culto deste mês com essa ênfase, com cor-de-rosa dentro do templo, né? E vamos finalizar orando de forma especial, intencional, pela saúde das mulheres. Então, venha celebrar conosco. Vamos estar orando de forma intencional por esse motivo. Muito bem. Alegre-se com o que vai acontecer. Vamos para a palavra de Deus? Vamos ver o texto reservado. Nós já estamos compartilhando esse texto, né? Através das nossas mensagens. Via WhatsApp. Quem ainda não recebe mensagens diárias, o devocional, entre em contato conosco, envie seu WhatsApp e a gente vai estar colocando você na lista de transmissão. 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 10 a 18. 1 Samuel, capítulo 1, os versículos 10 a 18. Assim diz a palavra de Deus. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo:
Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe um movimento de seus lábios. Eli era o sacerdote. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vá-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Graças ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é alimento, é lâmpada para os nossos pés, nos dá direcionamento. Esse último versículo é a chave, né? Ana, vamos lembrar um pouquinho da sua história? Ana era estéril, casada com Eucana, que também tinha outra esposa. Possivelmente, ele tinha essa segunda esposa, ele se casou com uma segunda mulher, porque Ana não podia lhe dar filhos. E segundo a lei daquele contexto, daquela realidade, se a mulher não lhe desse filhos, e isso era muito importante para o homem na cultura daquele contexto, daquela época, para lhe garantir o nome, ele precisava ter um herdeiro, varão. Então era permitido que ele se casasse com uma outra mulher para ter herdeiros, para ter filhos, né? Garantir que o seu nome continuasse. Então possivelmente foi por isso que ele se casou com essa segunda mulher. Só que essa segunda esposa de Eucana teve filhos. E por causa disso provocava e irritava Ana constantemente, diminuindo, incomodando ela. Imagina. Mas, pelo que a gente compreende da história dela, ela nunca perdeu a fé. Ela sabia que ela não tinha o que fazer para mudar a sua realidade. Seu marido não era a solução para a sua dor, a sua angústia, a sua falta. Mas ela sabia que existia um Deus, Senhor dos exércitos. E diz o texto, se a gente lê desde o primeiro versículo, que eles iam anualmente até a casa do Senhor buscar ao Senhor. Ou seja, era uma constante. Não era lá de vez em quando. Eles tinham uma vida de busca, de consagração. Uma vez por ano eles faziam toda uma caminhada, uma procissão para ir lá na casa do Senhor e buscar da presença de Deus. Isso eles faziam ano a ano. Então, imagine quantos anos durou essa busca.
Mas dessa vez teve algo diferente. Essa palavra com a qual a gente iniciou, ela é chave aqui. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10. Levantou-se Ana, orou, chorou, mas essa postura de tomar posição, de se levantar, eu vou fazer algo, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou clamar, eu vou me derramar na presença do Senhor, porque é Ele que vai solucionar. E é interessante, o que chama a atenção é que quando Ana recebe a palavra do sacerdote, vai-te em paz e que Deus de Israel te conceda a tua petição. Esse versículo diz o seguinte: a mulher se foi caminho e se foi pelo seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste, ela parou de chorar. E aí o texto ainda continua. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor. Eles adoraram, eles louvaram, mas espera aí. Ela não tinha ainda o seu filho. Ela não estava grávida, ela não estava com seu filho nos braços. Como ela pôde se alegrar com o que iria acontecer? É possível. É possível você se alegrar com o que vai acontecer. A chave é essa. Orar com fé. Saber quem é Deus. Se manter no propósito. Enfim, 3 princípios que nós vamos reforçar aqui a partir da história de Ana, para que você possa sim se alegrar com o que vai acontecer, assim como Ana fez. No momento que ela recebe aquela palavra profética, depois de clamar, orar, adorar ao Senhor, ela recebe aquela palavra, ela para de chorar. Ela se alegra, ela celebra com seu marido, ela adora a Deus, porque ela sabe que o Deus de Israel é fiel e Ele vai conceder o seu pedido. Então sim, você também pode se alegrar com o que vai acontecer. Então, em primeiro lugar, para que isso seja uma realidade na minha, na sua vida, nós precisamos perseverar na oração. O que você faz, por exemplo, diante das dificuldades? Quando surge um problema, uma dificuldade, uma crise, o que você faz? Você reclama? Você se lamenta? Resmunga? Desiste? Nosso desafio aqui é uma vida de oração. É uma proposta, a partir do exemplo de Ana, que você tenha uma vida de oração. Não é para desistir, não é para reclamar, não é para se lamentar, é para orar. Mas não apenas orar, mas clamar com lágrimas, como fez Ana. Não há problema nenhum em chorar. Seja você mulher, seja você homem, não há problema nenhum em chorar. Você lembra de Jesus chorando diante da notícia da morte do seu amigo Lázaro? E ele sabia que daqui a pouco ele chamaria Lázaro à vida de volta. Mas ele chorou para me ensinar e te ensinar que não há nada de errado em nós chorarmos. O choro faz bem. E Jesus nos ensinou isso. Por que a gente está reforçando aqui oração, clamor, lágrimas? Porque essa foi a postura de Ana, né? Primeiro versículo 10 do nosso texto base. E Ana, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Essa foi sua atitude. Agora,
Tem um detalhe. Quando as coisas estão difíceis e dá aquela vontade de chorar, aos pés de quem você tem chorado? Aonde você tem chorado suas lágrimas? Isso é muito, muito importante. Não adianta chorar nas redes sociais. Não adianta chorar num bar bebendo. É preciso se derramar, seguindo o exemplo de Ana, na presença do Senhor. Nas redes sociais, num bar, ou até no cabeleireiro, o que mais a gente vai encontrar nesses ambientes é figuras, é pessoas como Penina, a segunda esposa de Eucana, para irritar, incomodar, rir da nossa cara. Então não é nas redes sociais que eu choro, não é nos bares, não é em qualquer lugar, mas sim na presença de Jesus. É diante de Deus que eu me derramo, eu choro. Então, eu devo perseverar em oração, mas que não seja apenas uma oração, mas clamor com lágrimas, mas diante de Jesus. Então, ore, clame, chore na presença de Jesus. Essa é a primeira chave para que você possa se alegrar com o que vai acontecer. Segunda chave, você deve permanecer no propósito. Você deve permanecer no propósito. Vamos rever um pouquinho da história de Ana, sendo humilhada, sendo zombada, se sentindo infrutífera, mas ela, pelo que a gente entende aqui, ela tinha uma vida com Deus. Ela conhecia diante de que Deus ela estava clamando. O coração de Ana estava humilhado diante do Senhor. Em contraposição a outra mulher de Eucana, Penina, ela era dominada pelo orgulho. Enquanto Ana se derramava humildemente, se humilhava na presença do Senhor, a outra se achava a toda-poderosa. Vamos rever o versículo 11, capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 11. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor. Eu o dedicarei ao Senhor. Ela busca algo. Ela busca um milagre. Mas não é para ela poder bater de frente com a sua rival. Não é para ela se achar melhor que a sua rival. Não é para ela pisar em cima da sua rival. Não. Ela estava buscando um milagre com um propósito. E o propósito dela se alinhou com o propósito de Deus. A gente vê pela história citada aqui de Eli, que confunde e acha que ela estava embriagada, que o sacerdócio daquele contexto estava corrompido. O sacerdócio daquela realidade não estava saudável. O sacerdócio de Israel. Deus queria renovar o sacerdócio de Israel. Ter um novo tempo sobre aquelas pessoas que cuidavam do povo de Deus, do seu povo. A oração, o clamor de Ana se alinhou à vontade de Deus. Porque Ana não só foi ouvida em sua oração, ela
recebeu um filho, mas não para guardá-lo para ela, mas para consagrar na obra. Assim que ela desmamou, levou lá para o templo e ali ele ficou sendo preparado e virou o sacerdote. Renovou o sacerdócio de Israel e impactou a realidade de Israel, o último juiz sobre Israel, aquele que colocou as mãos sobre o novo rei, ou seja, ele teve uma participação central na vida de Israel. Ou seja, a vontade de Ana se uniu à vontade de Deus. Então não era algo para inflar o seu ego. Então, cuidado com o que você pede. Eu quero um milagre, eu quero viver mais dias, mais anos. Para quê? Para fazer tudo errado? Para viver bebendo, brigando, fazendo coisa errada? Para que você quer um milagre? Ana queria um filho. Ela era humilhada por causa disso. Mas seu marido não cobrava isso dela. Ela não queria mostrar que ela era capaz. Ela queria um filho para consagrá-lo a Deus. Tinha um propósito. E Deus lhe concedeu. Ela permaneceu no propósito. Seu propósito estava ligado ao propósito de Deus. Penina, a sua rival, ela acreditava que sua conquista estava em ter filhos. Ana confiou na sua grande conquista, que a sua grande conquista estava em consagrar a Deus os seus filhos. Não é ter filhos, mas é consagrar seus filhos a Deus. Você tem filhos, você tem netos. O segredo é consagrá-los a Deus, para que a vontade de Deus se conecte com a nossa vontade. E aí sim, você mais uma vez, você pode se alegrar com o que vai acontecer. Então, perseverar em oração, permanecer no propósito e para a gente finalizar, focar na promessa. Focar na promessa. Quantas vezes a gente já ouviu que Jesus nos promete vida em abundância? Quantas vezes a gente ouve essa live e a gente sai até, quem sabe, inspirado, encorajado, fortalecido, ou no final de um culto, por causa da palavra que ouviu, porque Deus tem promessas de vida e vida em plenitude, de bênçãos, de milagres. Poucas horas depois a gente esquece do que Deus disse. E o exemplo, para nos ajudar a entender, está no povo de Deus. Quando ele saiu do Egito, eles tinham a promessa: vocês vão alcançar a terra prometida. Eles viram pragas atingirem o povo do Egito, os egípcios, e eles serem totalmente libertos. Mas diante do mar, eles esqueceram as promessas. Moisés, tu nos trouxeste aqui para o mar para nos matarem aqui. Começo a murmurar. Mais adiante. Primeira dificuldade. 72 horas depois do mar, após o mar ter sido aberto. Então veja, eles viram as pragas caírem sobre os egípcios e não sobre eles. Agora eles atravessam o mar, onde todo o exército de Faraó foi engolido. 72 horas depois disso, de todos esses milagres, eles falam em levantar um líder para voltar para o Egito. Como assim? Agora tem um detalhe. É fácil condenar o povo de Deus, o Israel, daquele contexto. Mas eu e você, muitas vezes, por circunstâncias, por problemas, fazemos a mesma coisa. Nós ouvimos, nós lemos, quem sabe, os evangelhos, nós lemos a palavra de Deus, nos fortalecemos na fé, nos animamos, porque Deus é todo-poderoso, Deus é Senhor dos exércitos.
qualquer coisinha que você esquece das promessas de Deus. Lembre-se, Deus é fiel e Ele cumpre aquilo que promete. A resposta de Eli para Ana foi: vá-te em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Então pare de ouvir a voz do inferno, a voz de influencers do mundo, e fique ligado nas promessas dos céus sobre a tua vida. Delete ideias como desistir, como reclamação, como divórcio. Essas coisas são do inferno. Dialeto das trevas. Agora coloque no teu coração palavras como perseverança, aliança, vitória, perdão, recomeço. Essa é a linguagem do céu. Ana respondeu diante da promessa de Eli, o sacerdote: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Ela parou de chorar quando recebeu a promessa. Ela não estava com o filho nos braços, mas o seu semblante já mudou, porque ela recebeu as promessas. Então, creia, Deus está agindo, já agindo. Você pediu com fé? O seu pedido está alinhado com a vontade de Deus? Confie no seu poder, ele vai acontecer. O seu milagre vai acontecer. Se ao seu redor há motivos de tristeza, leve os seus olhos a enxergar a alegria da conquista. Pense no Deus Todo-Poderoso. Pense em você e já com o seu milagre na tua vida. Então, é possível se alegrar com o que vai acontecer? Persevere na oração. Permaneça no propósito. E foque na promessa, nas promessas de Deus. E sabe o que aconteceu? Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, louvaram o Senhor, como se já tivessem a promessa em suas mãos. Então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Eles oraram, eles louvaram, fizeram a sua parte, fizeram o que cabia a eles, e eles já tomaram posse da bênção. Tome posse da bênção. 1 Samuel capítulo 1, versículo 20 diz assim: Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a seu filho e deu-lhe o nome Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel estabelece, como a gente estava falando, um novo tempo sobre Israel. Consagra o rei. E no cântico de Ana, ela mostra que independente de ter ou não um rei sobre Israel, ela declarava o reinado do rei dos reis na vida e na geração dela. Quem é Senhor sobre tua vida? Porque o presidente é tal, o governador é tal, o prefeito é isso, porque ele é tal partido. O rei, o Senhor sobre a tua vida tem que ser Jesus Cristo. Isso muda tudo. Isso nos anima, isso nos alegra, faz com que a gente possa erguer nossa cabeça e seguir adiante, porque nós somos filhos do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. O coração humilde de Ana revelava a dependência dela de Deus. Isso trouxe vida, alegria para o seu coração. Aprenda a andar em humildade na dependência de Deus. Não é o que eu quero, o que eu acho que deve ser, mas sim o que Deus deseja, porque a vontade de Deus é sempre melhor. Então, tenha essa vida de oração, intimidade com o Senhor. Isso lhe dará um coração alegre, mesmo ainda não tendo tomado posse do seu milagre. Amém? Que essa palavra se multiplique 100 por 1 na tua vida
no teu coração. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Mais uma vez reforçando, sábado, 26/10, nós temos jantar e oração, edição mês de outubro. Já temos na lista massa com molho branco e brócolis, macarrão ninho recheado, massa com bacon, macaronese. Viu só? 4 pratos. E vai ter mais. Boa noite, Marivone. Jesus abençoe seu lar. Se preparando aqui, se prepare para estar conosco celebrando o Senhor. E sábado tem Geração Criança, das 14 às 16. A partir das 19h30, jantar e oração. E domingo, culto com Santa Ceia. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Seguindo o exemplo de Ana, vamos nos derramar na presença do Pai. Onde você estiver, dá um intervalo, quem sabe no chimarrão, que você estiver fazendo. Converse com o Pai. Vamos formar essa corrente de oração juntos? Pai querido, nós te louvamos, nós te damos graças. Tu és Senhor, Senhor dos exércitos, Senhor sobre nossas vidas. Rei dos reis, que estás no céu, assentado no teu trono, mas estás aqui, juntinho de nós. Juntinho daqueles que a ti clamam, que a ti buscam nesse instante. Por isso que nós nos derramamos na tua presença, reconhecendo que precisamos mais de ti. Precisamos ser mais humildes, mais generosos. Precisamos ter uma vida mais santa, porque tu és santo e nos convidas a uma vida de santidade. Por isso, Paizinho, toca nosso coração. Cada pessoa que está conectada conosco, cada pessoa que estará sendo alcançada através desse vídeo, nós colocamos nas tuas mãos. Famílias, filhos, filhas tuas. Toca seu coração com teu poder. Ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração e opera do teu milagre sobre nós, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, Jesus. Nós clamamos, opera do teu sobrenatural, das tuas maravilhas, do teu milagre sobre nós. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Ouça as nossas orações. Ouça as orações do teu povo, Jesus. É o que nós te pedimos unicamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que bom que você esteve conectado conosco. Compartilhe. Daqui a pouco a gente vai deixar esse vídeo disponível nessa página. Compartilhe. Nós vamos estar colocando no YouTube. Quem não tem redes sociais, vá lá no YouTube, compartilhe com amigos nossos, seus contatos, pessoas que quem sabe estejam precisando receber esta palavra de Deus, quem sabe vivendo em tristeza, desânimo. Compartilhe com eles. O link do YouTube, do Facebook, da nossa página, enfim. Pegue o vídeo e compartilhe com seus contatos, para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. E claro, convide essa pessoa para estar conosco sábado no jantar. Quem sabe para um culto a pessoa tem dificuldade de ir, mas para um jantar ela pode ir. E ali ela vai ouvir um pouco da palavra de Deus. Vamos orar por ela. Ela vai ter aquele contexto de comunhão, confraternização, para conhecer nossa família de fé. Certo, queridos? Que a bênção de Deus onipotente, que é Pai, é Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. E vamos, na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia!